E aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí? Hoje tem episódio novo. Quero pedir desculpa pra você que ficou aí na abstinência semana passada. Realmente eu estava sem condições de gravar, eu estava muito mexida. E bom, é o que deu o tema desse episódio, né, que a gente precisa sentir pra passar. Eu eu me curo muito através das palavras, da comunicação, é por isso que eu continuo com esse projeto aqui, do Aprendi com Manhinha, que é meio que um hobby, né, porque eu ainda não consegui monetizar, mas que faz muito sentido pra mim, né, então por isso que eu continuo, porque tem um propósito, pra você que acompanha, eu acho que se sente inspirada e tem toda uma comunidade linda que a gente tem aqui de aprendizes, e pra mim também, porque gente, assim, eu quando eu gravo, eu acho que eu me curo muito através das palavras. Então quando eu gravo aqui pra vocês, eu tiro parece que eu divido um pouco também, da carga e eu reflito, eu saio dessa gravação sempre um pouco melhor. Então, espero que você também quando me escuta, saia um pouquinho melhor daqui também. E espero que a força daí seja cada vez mais forte, mas que a gente também saiba reconhecer, né, quando a gente precisa dessa pausa, desse respiro, então acho que seria até hipocrisia minha gravar do jeito que eu estava semana passada, eu realmente precisava dessa pausa e desse respiro. Mas, indo ali para o tema do episódio, né, o que é que aconteceu? Eu ainda não tenho ferramentas para poder falar sobre isso agora, mas eu tive um desentendimento com manhã ali, eu acho que gente, eu amo manhã, né. Olha o nome desse podcast. Mas a gente é muito diferente, muito diferente. Então, a expectativa que eu crio dela e que ela cria de mim, são coisas que na realidade nem eu consigo entregar pra ela e nem ela consegue entregar pra mim. E nessa, às vezes a gente que se dá muito bem em alguma medida ali, a gente lógico, somos pessoas diferentes, relacionamentos, de forma geral, demandam uma energia, mas eu dei uma estourada há 2 semanas e tal, porque é isso, por exemplo, minha mãe ela tem muita dificuldade de dizer não, né, de dizer não, de se posicionar, de agir. E aqui eu também tô preservando muito, né, a intimidade dela, então não vou entrar nos casos, assim, nas coisas que aconteceram em si. Mas, foi uma parada que mexeu muito comigo, que me irritou demais e que sério, a vontade era gravar aqui. Acho que se eu gravasse semana passada eu não ia ter a sabedoria de não expor a gata. Mas enfim, problemas familiares todo mundo passa, né. Só que o que acontece é que, por exemplo, manhã, ela é hipertensa, manhã tá sozinha, né, então por mais que tenha a comunidade ali, e por mais que eu sei que eu sou filha, que eu nasci para o mundo, que eu racionalmente eu entendo que eu não deveria ter a culpa de: "Nossa, deixei manhã lá sozinha", mas eu tenho gente. Emocionalmente falando, eu ainda carrego essa culpa, tento me livrar dela, eu acho que nos últimos anos eu venho cada vez, impondo mais os meus limites, entendendo mais o que funciona, o que não funciona pra mim, sendo paciente comigo mesma, mas, às vezes é difícil assimilar tudo. E o mecanismo que eu usei com manhã, muitas vezes, quando algo me incomodava, né, apesar de não passar pano pra mãe, assim, de forma geral, eu tenho muita dificuldade de passar pano, acho que justamente porque manhã passa pano demais para as pessoas. E aí eu tenho dificuldade de passar pano, assim, sabe, de ficar calada e tal, e é uma coisa que hoje eu tento muito escolher as minhas batalhas, porque eu sou uma pessoa que é muito do embate, né, só que tem embate que não vale a pena. Então hoje eu também consigo, ter essa noção de: "Olha, isso aqui não vale gastar minha energia e tal". Só que com manhã é isso, tudo cai por terra, porque eu tô sempre preocupada, morando fora, eu acho que a distância fez bem pra gente, né, nessa nossa relação, porque nossa relação se confundiu muito em várias nuances, né, nas responsabilidades que eu ganhei muito cedo, nos papéis que se inverteram muito cedo. E aí a distância meio que foi a oportunidade que eu tive de fato, estabelecer os limites que eu queria. Só que ainda assim, nesses limites que eu sempre quis e que eu venho conseguindo colocar, tem a expectativa que manhã tem de mim, a frustração que ela também tem, porque pra manhã e aqui vai uma parte eu sendo bem sincera, eu acho que isso é um fato, assim, que pra mim é muito difícil de lidar, que eu acho que manhã estaria muito mais orgulhosa de mim se eu estivesse em feira, ali dentro
daquela bolha, sabe, daquela coisa que ela criou pra mim, sabe. Ter um emprego bom, que pra ela um emprego bom é trabalhar numa indústria, eu trabalhava em uma indústria e, tipo, ai, tinha vale alimentação, o transporte pegava na porta e tal, então pra ela isso era um emprego bom. Com talvez uma casa muito próxima dela, a mãe falava que queria botar a casa, a gente construiu a casa, né. E aí mãe falava que queria colocar a casa que eu morasse, né, bater uma laje ali e botar a minha casa em cima. Então pra manhã, eu por ser filha única, manhã sempre, esperou que eu ficasse ali do lado dela pra sempre. Porque ela também não tem um companheiro, meu pai não foi presente, ela se decepcionou muito na vida amorosa dela. Então ela criou essa expectativa e eu rompi totalmente com a expectativa que ela criou, né, da única filha que teve. E eu, do lado de cá, eu acho que as ferramentas que manhã teve, aqui eu não tô sendo, não quero ser ingrata, né, do tipo, eu tenho muito isso, acho que é muita educação da gente: "Ai, não vou ser ingrata, é minha mãe", mas mãe tem a obrigação de cuidar também, né. E aí eu com a criança, ainda era criança, tem aquela ideia do tipo: faltou isso, faltou aquilo". Tem umas mágoas, sabe, guardadas, que foi guardando porque: "Ai, não vou falar pra mãe, porque senão vai magoar, porque mãe tem pressão alta, mãe já tá lidando com muita coisa". Eu sempre fui a criança que não queria dar trabalho. E aí, a Indiara adulta tem a consciência também que amanhã não tem as mesmas ferramentas que eu tenho hoje, que a educação de manhã foi diferente, a referência de manhã foi diferente, que eu tenho os meus traumas e manhã tem traumas, acho que é isso, trauma é trauma, né, não vou ficar comparando trauma pior e tal, mas na realidade também foram traumas muito pesados pra ela. Então, tudo isso criou uma grande, desconexão da nossa comunicação. Eu falo A, mãe entende B, manhã fala B, eu entendo D. Entende? Eu não sei se estou conseguindo me fazer entender, que eu tentei, eu falei: "Não, eu vou gravar só na outra semana pra poder, organizar as ideias que eu tô na cabeça", mas eu acho que tem pessoas na nossa vida que mexem muito com a gente. Isso pode ser um familiar, né, uma pessoa que tenha realmente um laço sanguíneo ou não, uma pessoa que você considera família, mas que também mexe muito com você, um parceiro, uma parceira que você ama muito, mas que você não consegue chegar nesse ponto de expectativa versus realidade, sabe. E como eu que tô fazendo terapia, eu que tô lidando com os meus traumas, eu que tô buscando autoconhecimento, eu que tô vendo de fora, eu tenho a consciência que eu não vou mudar amanhã, tá, não vou, eu sei disso e nem quero. Porém, de contrapartida, eu nem quero agora é tipo assim, falo isso, racionalmente falando que eu não tenho como mudar amanhã e que não quero. Mas emocionalmente falando, às vezes eu queria mudar amanhã, assim, algumas coisinhas sim, não vou ser hipócrita. E aqui, gente, eu tô falando de um lugar de muita vulnerabilidade, porque é um assunto sensível, então assim, tudo que vocês imaginarem: "Ai, o Indiara já fez isso, o Indiara tenta isso, o Indiara", eu já tentei. E porque pra mim é um tema muito constante, sabe, esse desencontro nas expectativas entre eu e manhã. E aí, o que aconteceu na última semana, enfim, a gente se ligou e se desentendeu, e eu estava muito frustrada, e aí porque é isso, eu sempre tento falar de uma forma adulta, né, em diária adulta, falando e acolhendo manhã, né, do tipo: "Manhã, as coisas são assim, mas vamos fazer assim", sabe, porque, por exemplo, minha mãe, ela tem muita dificuldade em sair pra se distrair, pra ter lazer. E eu fico: "Manhã", tipo, e não é por falta de dinheiro, gente, é tipo assim: ai, tem aniversário de alguém da família, sabe, minha mãe não quer ir. Minha mãe tá sempre ocupada e dá pra ela ir, porque minha mãe ela vende os perfumes dela, mas dá pra ela ir. Aí tem a como é que fala? Eu aqui, né, desde o ano passado, desde sempre eu falo: "Manhã, vem me visitar", ela não demonstra nenhuma vontade. Já aceitei isso, tudo bem, ela não é obrigada, mas eu tenho muita vontade de ela ver o mundo com outros olhos, porque a vida que ela tá hoje, é aquela coisa do tipo é a mesma pessoa desde sempre, são os mesmos problemas. E aí você fica: "Gente, mas tá, vai fazer o que de diferente?". Então foi isso que rolou nesse dia, eu falei: "Manhã, a senhora tem problema de saúde, eu entendo, mas, a senhora precisa tentar fazer algo de diferente". Lembra o pilates, gente, que eu falei? Eu já falei aqui desse pilates. Tem mais de 1 ano, mãe ainda não foi para o pilates. Aí agora tá voltando pra fisioterapia, amém. Mas é isso, tipo, manhã não tem porque é isso, né, na geração anterior, ela sempre tem isso de que
não tenho pinto pra dar comida, não tenho filho, não tenho marido pra se preocupar, porque na geração da minha mãe, ali na minha família, o marido é uma fonte de preocupação, porque tem que botar comida para o marido, enfim, coisas absurdas. E é muito doido pensar o quanto, desde pequena, eu me desconectava com o modelo de criação. Eu acho que a mãe me criou muito bem dentro das condições que ela tinha. Eu tenho sempre tive consciência financeira do que era certo, o que era errado. Infelizmente, acabei amadurecendo muito cedo, então, eu fico assim: "Nossa, eu eu não quero não queria ter amadurecido tão cedo, eu não queria estar lidando com todos os sentimentos que estão surgindo agora". Acho que principalmente gente, assim, eu realmente não queria estar lidando com o que eu tô lidando agora. E aí eu fico assim: "Por que eu tô lidando com isso?". Eu fico tentando achar respostas. Talvez seja porque o casamento tá se aproximando e seja um ciclo que, não sei, oficialmente eu já vivo com o meu querido, a gente já divide a vida, divide as contas, já faz tudo, é tudo junto, no sentido de família, né. Hoje meu querido é a minha família aqui, mas, eu não sei se isso do papel, do peso da festa, e aí, por exemplo, eu não sei se é porque amanhã também não tem nem ferramenta pra poder entender o que é uma festa de casamento, minha família nunca deu do jeito que eu vou dar. E aí eu não sei se por isso ela não consegue ficar do jeito que eu queria que ela ficasse, sabe, de empolgação, de animação, enfim, muitas camadas, muitas frustrações e que eu guardo, sabe. Eu guardo porque vem de um lugar muito doloroso, porque eu falo assim: "Ai, eu não quero lidar com isso, não quero lidar com isso". Só que acabou estourando tudo na última semana, né, esse mix de emoções, aí eu falei: "Ai, manhã, como é que a senhora faz isso, que não sei o quê, eu nunca sou prioridade". Deu uma estourada, assim, e até não me comuniquei da melhor forma. Mas o que eu entendi com tudo isso é que a gente precisa sentir pra passar. Se a gente vai porque, gente, eu fui literalmente a criança que foi educada pra engolir o choro. E eu sou canceriana, eu sou chorona. Neste momento, eu quero chorar. Eu sou canceriana, eu sou chorona. Tem uma criança em mim muito ferida ainda, que precisa de respostas, que precisa de resoluções. E, por exemplo, é muito às vezes eu fico me achando injusta, né, eu me culpo por estar sentindo isso agora, porque painho foi um pai ausente e mãinha que ficou, então mãe acaba arcando com muita coisa, mas ao mesmo tempo eu fico: "Poxa, mãe poderia ter agido de forma diferente, ela deveria ter agido de forma diferente em situações x, 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 y, z". E aí, esse todo o acúmulo do tipo: "Ah, eu não vou dar trabalho, eu não vou falar sobre isso que vai doer e tal", veio tudo à tona agora. E é a lição que eu tive desses últimos dias é que a gente vai adiando pra lidar, porque, eh, assim, infelizmente, quando a gente passa por uma coisa ou várias coisas, né, no meu caso são várias coisinhas, assim, que acumularam no decorrer da minha relação com manhã e que eu entendo muito o lado dela, e aqui não vem juro, 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 eu não quero que vocês me interpretem mal, no lugar de descredibilizar a criação que a manhã me deu, sabe, ou de desrespeitar isso. Eu sou apaixonada por manhã, amo manhã, mas às vezes é muito difícil assimilar, né, que tem coisas que eu queria muito que manhã me proporcionasse e que não vai ter, e vice-versa. Então é meio que tipo, agora o que me resta é aceitar e lidar com isso. Porque até para conversas difíceis, é difícil manhã assimilar. Eu conversei com minha amiga, né, com minhas amigas pessoalmente, assim, velho, minha rede de apoio nesses últimos dias, foi incrível, porque coincidiu de eu estar com 3 amigas muito queridas, eu sempre falo aqui, né, que minhas amigas que eu criei aqui, grandes amigas que eu criei morando fora, que tem anos de amizade, foram Fran, Thaís, Bruna Freitas e Bruna Lima. E aí coincidiu de Thaís, Bruna Freitas e Bruna Lima estarem aqui no mesmo dia. E a gente conversar sobre isso pessoalmente, eu tenho carinho, eu tenho uma foto que Bruna Lima tirou do meu querido de um lado e Bruna Freitas do outro, me dando a mãozinha assim, a gente juntas. E aí Bruna me mandou um post de um perfil, deixa eu achar aqui no IG, que era pra ter deixado no coisa, mas sempre sai, né, que resumiu muito um pouco do que eu tô sentindo e de todo esse rolê, né, e que talvez em alguma medida te eu acho que sempre tem toda vez que eu falo dessas coisinhas com manhã, sempre tem alguém
que em alguma medida se identifica. E não é uma coisa que eu falo com todo mundo, né. Eu tenho, muitas pessoas que eu conheço ali, que eu gosto pessoalmente, mas que eu tento também, assim, às vezes eu não tô nem consigo falar isso sem chorar, sabe. Mas enfim, teve esse post aqui que Bruna me mandou, o perfil é a Evelyn Ross. Eu vou deixar o IG dela aqui embaixo, ou o post ai não, vou fazer melhor, o post eu vou colocar lá no Se Vai Embora. Não. No canal de difusão do Se Vai Embora. Mas eu vou ler esse post e que talvez você se identifique, porque eu acho que eu nunca li algo que me fizesse tão entendida, sabe, por alguém. Então parece, assim, que a mulher estava lendo as minhas coisas, vendo o que eu estava passando, e descreveu isso e deu uma coisa do tipo: "Cara, você não tá sozinha", às vezes é isso. E é por isso que eu crio conteúdo, porque às vezes a gente acha que é só a gente que tá passando por isso, porque tá cada um falando, lidando com o seu trauma, todo mundo quietinho, porque não quer falar, porque dói, e eu sei que dói. Mas eu também te garanto que quando a gente, consegue expressar, porque leva um tempo, né, leva um tempo da gente conseguir elaborar as coisas, eu tô há anos na terapia tratando isso, né, por exemplo, nesse dia que eu fiquei muito estressada com a mãe, eu mandei um textão pra mãe, gente, um textão, mas um textão. E aí ela respondeu: "Com fé em Deus tudo vai melhorar", foi engraçado. Mas vou ler esse post aqui e talvez ele bata pra você de alguma forma. Tem mãe que não consegue ver a filha feliz, e isso não é drama, é trauma ancestral. Você tenta compartilhar uma boa notícia, mas a reação da sua mãe é fria, indiferente ou pior. Ela muda de assunto e começa a falar das dores dela. Esse comportamento gera um tipo de culpa silenciosa. A culpa de estar bem, a culpa de ter mais recursos do que sua mãe teve, a culpa de existir com potência. Algumas mães com traços narcisistas não conseguem validar o sucesso das filhas porque se sentem ameaçadas por ele. Isso acontece porque inconscientemente elas interpretam o brilho da filha como um reflexo do próprio fracasso. E ao invés de celebrar elas, elas retraem, comparam, diminuem. Na psicanálise, chamamos isso de projeção da pulsão de morte, um desejo inconsciente de apagar o que vive, o que cresce, o que se movimenta para fora da dor. Essas mães estão presas a uma estrutura psíquica de escassez emocional tão profunda que tudo que escapa disso é interpretado como ameaça. Elas não conseguem vibrar pela vida da filha porque estão fundidas ao próprio trauma não elaborado. É comum também o pai ser o canal da negatividade. Ele nunca valida, sempre antecipa tragédias, minimiza alegrias, parece que está emocionalmente viciado em sofrimento. Se você cresceu assim, é possível que tenha desenvolvido uma autocensura afetiva, um medo de mostrar o que vive por completo. Ai, me deu vontade de chorar desse. Ui! Você aprendeu a esconder seu brilho para ser aceita. Aprendeu que ser feliz pode gerar punição. E que não dá para confiar no amor quando você está bem. Mas aqui vai um ponto central da sua cura. Essa vibração de retração, de morte, de sabotagem, não é sobre você. É a dor da sua mãe, e antes dela, da mãe dela e da mãe da mãe dela. São gerações tentando sobreviver à própria sombra. Você não precisa repetir esse script, você tem o direito de viver uma vida onde o bem não é pecado. Você pode aprender a colocar limites sutis e potentes. Nem tudo precisa ser compartilhado com quem não sabe celebrar. Essa aqui me pegou muito. Isso não é vingança, é autoproteção emocional, é soberania psíquica, é ética consigo mesma. E sim, é chato não ter a validação da mãe, mas isso nunca pode ser a razão para você desacelerar seus dons, sua potência, sua alegria. A sombra da sua mãe pode ter se transformado em um freio interno, mas agora você precisa desativar esse pacto silencioso com a dor. Você não nasceu para segurar o campo do sofrimento ancestral. Você nasceu para se libertar dele. Quem você seria se não precisasse esconder sua felicidade para ser amada? Gata, isso aqui foi um carrossel. A Evelyn Ross, mentora, psicanalista e escritora. A abordagem Trauma Informed. E aí ela tem um livro e tal, o perfil dela traz várias pautas, eu nunca tinha visto, eu até passei a seguir. E enfim, né, minha história não é 100% igual a essa, mas eu acho que conseguiu dar nome às coisas, sabe? Definir algumas coisas. E eu consegui entender um pouco melhor isso. E, gente, é muito difícil, assim, uma coisinha simples, só que eu posso falar. Por exemplo, quando eu compartilho uma viagem com manhã, a primeira coisa que manhã fala é: "Vai viajar de novo?".
E olha que, assim, eu não conto antes, eu conto quando eu já tô no lugar, sabe. Eu já aprendi a lidar bastante com isso, mas ainda assim, tem uma pontinha ali de mim que fica: "Poxa, velho, será que nunca vai ficar feliz pela indiara que eu me tornei? Por quem eu sou?". Eu sei que, assim, eu não sou mãe ainda, então pra mim é meio difícil, falar também que: "Ai, mãe tem que ser isso, tem que ser aquilo", mas é muito difícil eu, na minha posição de filha, ter ser sempre a pessoa que vai entender, sabe. E enfim, de toda essa situação que rolou e que tá rolando ainda tá se desenrolando, eu tô assimilando, manhã também, acho que eu trouxe ali alguns traumas pra mesas, traumas e acontecimentos que foram silenciados, né, que foram, nem sei se essa palavra existe, mas segredados. Que se tornou um segredo, sabe, que tipo assim, era só uma coisa que, eu vivi, deixei ali e acabou, mas que vieram à tona agora. Não sei se também é meu retorno de Saturno. Eu tinha feito a minha revolução astral com o Dani no início do ano e tinha um negócio assim, né, que eu ia lidar com coisas, que estavam muito enraizadas em mim, que eu não lidava, porque eu me culpo muito. Foi engraçado que eu passei a semana as 2 últimas semanas eu estava chorando muito, e aí eu estava bem assim, olhei para o meu querido e falei: "Ai, nossa, eu não aguento mais chorar, eu tô muito triste, eu não quero ficar triste, eu fico sentindo que quando eu tô triste, eu tô incomodando". Nesse dia mesmo que as meninas estavam aqui, eu estava me culpando, porque minha amiga Bruna Lima veio lá de Dublin, ela veio, pra poder fazer fotos da gente, né, minha e do meu querido, inclusive as fotos ficaram lindas, ela foi incrível no trabalho, porque eu tinha chorado a manhã toda. E tá eu lá rindo, foram fotos bem naturais, né, porque meu querido, como vocês sabem, ele não gosta de aparecer, então assim, ele fez as fotos, mas ele nunca tinha feito o ensaio de fotos. E o gato entregou, estava parecendo modelo e de foto, assim, de revista, capa de revista, e as fotos ficaram lindas, 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 lindas. Ainda tô na dúvida se eu vou postar alguma delas, mas assim, lindas. E aí foi do pré-casamento, né. E eu estava me culpando porque eu estava triste, sabe, eu acho que eu me defini tanto, eu acho que uma forma de lidar com a dor foi sempre esconder ela com alegria, com sorriso. Quem me conhece sabe o quanto eu trago uma energia boa para os lugares, e aí às vezes quando eu falo que eu não tô bem, as pessoas nem acreditam, porque eu não consigo também me permitir, tipo, aí foi uma noia que eu entrei. Eu conheço algumas pessoas que falam: "Ai, eu entrei no fim do poço, eu cheguei no fim do poço, fiquei sem comer, fiquei sem tomar banho, fiquei sem fazer isso, fiquei sem fazer aquilo". E gente, eu nunca cheguei no fim do poço do jeito que eu escuto as pessoas falarem, porque eu acho que eu nem me permito chegar lá. E que bom, porque que bom ou não, eu não sei dizer se isso é bom ou não, na verdade. Eu aqui elaborando essa parte agora, porque eu lembrei. Isso do fim do poço eu fiquei: "Gente, será?". Eu estava me sentindo muito triste, mas eu não estava conseguindo me deixar ficar triste. O que eu consegui fazer? Eu falei: "Não, não vou gravar", mas estava indo treinar, porque estava me ajudando muito ir pra academia, ir para o pole, pra poder esquecer um pouco, sabe. Minha mente eu estava demorando muito de dormir, de pegar no sono, enfim, me deu uma desregulada boa, assim, nas emoções e tal. E aí eu me culpo muito por sentir. Eu fico sentindo que eu tô incomodando, aí eu fico pedindo desculpa. Eu estava falando pra meu querido: "Ai, desculpa por estar me sentindo assim". E ele: "Meu bem", ele tanto é que ele riu quando eu falei assim: "Ai, eu tô cansada de ficar triste". Porque eu vim dessa criação do engole o choro. Minha mãe, ela também passa por cima dos sentimentos dela, minha mãe evita muito conversas difíceis. Eu não evito conversas difíceis com outras pessoas, principalmente assim, hoje com a consciência que eu tenho, eu sei a importância de ter conversas difíceis dentro dos meus relacionamentos, de amizade, de meu noivado agora e, enfim, pertinho de ser um casamento. Eu tenho essa consciência e por mais que às vezes a gente evite, né, instantaneamente ali: "Ah, eu vou depois eu lido com isso", mas eu não evito como eu evito as conversas que eu tenho que ter com mãe que são difíceis. E, por exemplo, eu evitei meses de contar pra mãe que eu ia pra Irlanda por medo da reação dela, e a reação dela realmente foi péssima. Então acho que tudo isso, sabe, às vezes a falta de apoio, eu sei que do jeito dela ela tá feliz por mim, eu sei que vocês vão falar assim: "Ai, sua mãe se orgulha do jeito dela e tal", gente, não quero ouvir isso, tá. Porque eu sei disso. Mas é isso, nesse momento eu tô precisando só lidar com o que tá vindo à tona, porque eu sempre
me convenci dessas frases positivas, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de trazer uma energia negativa, de estar pra baixo, de estar triste. Então eu sempre fui me convencendo, me autoconvencendo disso tudo, e agora tudo veio à tona, então eu preciso lidar com isso aqui, preciso só sentir. Vai passar, porque a gente precisa sentir pra passar. Acho que é um grande resumo, eu não sei se você vai se identificar de alguma forma, espero que você não tenha uma relação que seja tão delicada nesse sentido com seus pais, que são pessoas importantes, né, na nossa vida. Eh, eu confesso que lidando com tudo isso agora, eu já senti o abandono de pai, eu acho que já lidei com isso, mas em alguns momentos eu também me senti abandonada por mãe, e agora eu preciso lidar com isso, porque eu não nomeava dessa forma, mas é o que é, fatos. E eu não sei, gente, eu tô cada vez mais com vontade de escrever o livro que eu falei, eu só preciso ter tempo pra poder colocar, mas assim, eu tô escrevendo todos os dias, né, como eu tô me sentindo, eu tenho um diário onde eu escrevo tudinho. E quero começar a escrever o livro, eu acho que o livro vai ser um processo terapêutico, eu ainda não comecei a escrever por falta de tempo, e porque eu não quero criar expectativa, do tipo: "Ai, vai estourar, vai ser um livro best-seller". Lógico que quando a gente faz algo para o mundo, a gente quer que tenha sucesso, mas eu quero escrever só por mim, sabe, só pra botar pra fora e o resto seja consequência, porque eu já me cobro demais com em tudo. E aí, cobro perfeição, cobro ser a filha perfeita, e tem uma coisa que a minha terapeuta falou e que fez muito sentido, que eu tô levando aqui como lembrança a todos esses dias que eu tô me culpando, que eu tô me sentindo pra baixo, que eu tô, levando meu tempo pra poder administrar, que eu tô falando, que eu tô posicionando, que eu tô falando dos meus sentimentos que eu nunca falei, que eu talvez esteja dando trabalho que eu nunca dei, no sentido de tipo: "Ai, Indiara é a filha que não dá trabalho, Indiara é menina muito boa e tal", que eu não posso me cobrar em ser a filha perfeita, sendo que mãe também não é uma mãe perfeita, porque ninguém é, né. Então, eu espero que você não tenha nenhuma situação delicada, assim, familiar, mas que se alguma coisa que você tá passando nesse momento que seja difícil, você entenda que não tem como você ser perfeita, né, sendo que o outro também não vai ser. Eh, eu tenho dificuldade, às vezes, de pensar tanto em mim, porque eu fico me achando egoísta, mas não é egoísmo a gente olhar um pouco mais para o que precisamos no momento. E nesse momento eu preciso sentir para que a dor possa passar, aliviar e curar. E é isso, aprendiz. Espero que esse episódio tenha te encontrado aí com a força um pouco melhor que a minha. Eu tô até melhor hoje. Teve sol, tudo mais, gravei, tô programando a semana. Tem um monte de coisinha, assim, quando eu fico uma semana sem falar com vocês, eu quero falar um monte de coisa junto. Mas tem um monte de coisinha aí pra gente conversar nas próximas semanas. Te espero na próxima quarta. Na próxima quarta tem conselhos de manhã. Eu abri uma caixinha no podcast no Instagram. Então, na próxima quarta tem os conselhos de manhã. Se você tá no YouTube, lembra de dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com alguém. Se você tá aqui no Spotify, lembra de dar 5 estrelas, também de seguir, de ativar o sininho, de compartilhar com alguém. Tudo isso é muito importante para que essa troca chegue para mais pessoas. E é uma forma bem simples de você colaborar com o crescimento desse trabalho, desse projeto, desse espaço de acolhimento, de cura, de diálogo e de vida real, né? Que a vida real acontece, às vezes não dá para maquiar, às vezes não dá para esconder. A gente poupa muita coisa, muita gente, mas uma hora a conta chega e a gente tem que lidar com isso. E que a gente tenha cada vez mais ferramentas para poder lidar com esses BOs, porque, nossa, a vida cobra. Mas a vida também presta. É isso, aprendiz. Um cheiro, até a próxima quarta. Se cuida do lado daí. E obrigada por ter me escutado até aqui. Tchau, tchau. Saudade.